Oi, filha. Olha só, tô fazendo um live. Ô pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui de volta nessa mais uma live. O pessoal vai chegando aí aos poucos. Bom, senhores, muito obrigado aí pela audiência, nas lives anteriores. E eu tô aqui nessa live de hoje para falar sobre um tema que é de suma importância para qualquer pessoa que está aprendendo inglês, seja inglês regular, inglês business ou, ou qualquer outro idioma, tá? Inclusive, arrisco dizer que esse tema é válido para qualquer área de estudo, né? E de fato é que o tema é motivação, tá? Esse é o tema que nós vamos falar hoje, né? Vou me ater sobretudo na motivação para estudar inglês. Todas essas premissas aí valem para qualquer idioma, tá? Para outras áreas do ensino, né? Da vida, outras áreas do conhecimento, obviamente terá que ter algumas adaptações. Mas meu foco é no inglês, obviamente. Bom, senhores, o que eu quero falar por motivação, né? É aquela energia de continuar, muita gente começa empolgada, né? Vai com aquele gás, almeja, né? Desbravar os horizontes, ter um conhecimento grandioso de inglês e ir para frente e acaba, né, desmotivando no meio do caminho. Começa num curso de inglês todo empolgado, toda empolgada e acaba largando para lá mais à frente. Bom, isso aí é ultra comum. Tá? A gente vai, é claro que assim, a motivação ela não é simplesmente, né, desgastada por uma questão interna nossa. Tem fatores externos que nos trazem, nos trazem desânimo, mas mesmo assim a gente está preparado. Se a gente tiver uma estratégia clara, se a gente tiver um desenvolvimento certo, a gente consegue se motivar, se desenvolver, né, e seguir adiante para o que nós queremos, ok? Bom, só desculpe os barulhos, tá? Eu tô em casa aí, não é inevitável, né? Cachorro vizinho latindo, criança aqui ao lado, minha filha, produto, fazendo barulho aqui no corredor aqui lá de fora, isso aí não tem como, né? Já estamos todos aí em isolamento social, não tem possibilidade, né, de ter um localzinho fechado, tem que estar em casa. Então, mas vamos que vamos, né? Bola pra frente. Isso aí não é nada, é alegria até. Vamos lá, gente. Bom, o que eu quero falar? Primeiramente, não adianta você ter, tá no melhor curso, ter os melhores recursos tecnológicos, né? Não adianta ter os melhores aplicativos, os melhores sites, um mega software, né, que ajuda você a ter um super desenvolvimento de inglês, você ter um curso com uma estrutura fantástica, você ter os professores mais treinados do mundo, né, com aquela fluência nativa, sem sotaque. Não adianta ter nada disso se você não carrega com você a motivação para continuar. Ok? Então isso aí é um ponto que tem que ter na cabeça. A estrutura, claro que isso tudo ajuda, tá? Todos esses aspectos que eu mencionei, eles fazem você ter um aprendizado bem melhor. Isso aí é inevitável, não tem como, né, não dá razão a isso. Não dá, né, isso, a credibilidade, a verdade, né, digamos que né, o crédito, o mérito, melhor falando, né, o mérito que isso tem. Mas a motivação é algo que faz você cruzar qualquer rio. Então, assim, tem alguns princípios básicos que o pessoal acaba se perdendo, que vamos aqui elencá-los, ok? E vamos, né, pensando nisso aí, vocês conseguem ter uma organização melhor. Então, antes de, né, atravessar esse rio, né, que é aprendizado do inglês, né, tornar a fluência, né, com o inglês business, com o inglês regular, com os dois, você tem que se organizar, ok? Então, vamos lá. Já cantei a primeira pedra aqui, né? Já adiantei um pouco o primeiro ponto que eu vou falar, que são duas questões, né? Que elas estão dentro do mesmo item, que eu coloquei aqui, ó, organização versus disciplina. Na verdade não é versus, né? É organização e disciplina, ok? Por que eu falo em organização? A organização ela está no seguinte, você tem que, né, pensar no que você quer. Não adianta, eu sei que muitas pessoas têm como característica tentar abraçar o mundo, né? E realmente não dá para abraçar o mundo. Vocês têm que ter um esquema de prioridade,
ver exatamente o que vocês querem como prioritário para, né, para o desenvolvimento de vocês. Então, olha só, normalmente a pessoa o quê? Ela quer ser fit, ela quer se espiritualizar, ela quer entender de finanças, ela quer fazer um curso de uma área nova, ela quer fazer um concurso público e quer aprender inglês tudo ao mesmo tempo. Então assim, gente, não dá. Isso aí não dá. Para fazer, tem que fazer de forma ordenada, forma organizada, ok? Então assim, se você está nesse nível de confusão, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, então você tem que analisar, né, ver o que deve ir primeiro, né, de acordo com o teu ritmo de vida, suas prioridades no momento, ok? E quanto tempo você precisa para executar cada ação, de forma bem feita, de forma categórica, né, para ter um estudo eficiente, não é fazer de qualquer jeito. E daí, conforme você vai organizando a primeira atividade, você adiciona a segunda, a terceira, né, conforme o tempo for permitindo, ok? Mas se você não está no caso acima, maravilha, né? A minha fala começa a partir de agora. Se você não é aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, a partir de agora começa. Então pensa o seguinte, a palavra de ordem nesse caso é disciplina. Se você já é organizado, é disciplina. Então assim, só uma ação massiva pode levar, né, uma ação massiva e constante pode levar você a um patamar, um resultado diferenciado. Então assim, pensa no seguinte, se você vai à academia 2 vezes na semana, né? 2 vezes na semana, só vai, sei lá, segunda e quinta, o que vai acontecer, né? Lamento, né? Você não vai ter um resultado expressivo. Isso aí é fato. Não vai haver um resultado expressivo para o que você quer. Agora, se você vai 5, 6, 7 vezes por semana, né, acho que não precisa nem dizer que o resultado, né, vai atingir outros patamares, né? Então pense no seguinte, o mesmo ocorre com o inglês, ok? Se você estuda 2 vezes na semana, o resultado não vai ser expressivo. E assim, eu estou falando inglês porque é minha área de inglês. Isso vale para qualquer área do conhecimento. Agora, se você massivamente se desenvolve, estuda, entendeu? Você tem que... Certamente outro patamar você vai chegar. Você vai, né, ter uma prática mais constante, vai malhar, né, em vez no caso do exemplo da academia, os músculos, vai malhar o cérebro, os seus sentidos para se desenvolver naquela prática. E aí o que acontece? Né? Você vai ter uma evolução, digamos até extraordinária, nas 4 habilidades do inglês, né? Que estão falei na live de ontem e vou até publicar no meu Facebook, né? Falando um vídeo sobre essas lives. Demora um pouco a publicar porque o Instagram tem uma situação aí que 24 horas, de 24 horas, só depois de 24 horas que esse vídeo fica disponível das lives. Então tem que esperar, né, o dia inteiro para pegar esse vídeo para poder colocá-lo de novo, né, disponível no YouTube. Então pensa o seguinte, você não vai estar motivado todos os dias, porque isso aí é fato. Porque cansaço, inatividade, família, alguns filhos, trabalho, né, questão de saúde física propriamente dito, são várias coisas que não vão te deixar, digamos assim, com baixa motivação. Então, não adianta que isso não vai acontecer, você não vai estar motivado sempre, né? Vai ter perda nisso aí. Então, como resolver isso aí? Aquela questão, né? De ser constante. Você ter o quê? A disciplina. A disciplina para estudar sempre, tal dia, tal hora, isso aí vai fazer atravessar os rios, né? Isso eu falo sempre com os meus alunos. A disciplina vai fazer a diferença. Então, esses momentos mais turbulentos, você vai, aquela hora do estudo do inglês vai fazer falta, aí você vai parar e vai falar, pô, tem que estudar. E aí isso aí vai fazer a coisa andar, ok? Então, primeiro de tudo, é disciplina. Não, mesmo assim, ocorre com inglês, com qualquer idioma, com qualquer área do conhecimento. Segundo ponto de suma importância, não foque no destino. Pensar, não, porque eu vou aprender a falar tal coisa, porque eu tenho que estar fluente. Tem que focar na viagem, percurso, ok? E aprender a gostar do processo. Então, assim, pensa no seguinte, se ontem você não sabia como pedir uma comida, né? Ou um restaurante fast food, não sabia como pedir um hambúrguer, por exemplo, e hoje você já aprendeu, você já está melhor que ontem, já evoluiu. Então, assim, o processo ele tem essas benesses, assim, você tem que aprender a valorizar cada vitória, cada passo dado. Então, assim, você está melhor. Hoje você está melhor que ontem. Celebre isso com alegria. Opa, já aprendi tal coisa. Então, agregue, ok?
Então você tem que lembrar assim, que o todo ele é soma das etapas. O inglês ele não é simplesmente uma situação que você, uma língua que você vai atingir o todo. Não. Cada pedacinho que você agregou para a tua vida vai te levar a um patamar diferenciado. Então o todo é soma das etapas. Pense nisso. Então pense uma analogia à cozinha. Né? Vai fazer um bolo desses mais confeitado, né? De festa. Então você vai. Obviamente você tem uma visão geral do bolo. Mas quando vai executar o bolo, a pessoa tem que pensar nas etapas, né? Vou fazer a massa. Quando você está fazendo a massa, você está pensando na massa. E quando está fazendo o recheio, você está pensando no recheio. Pô, você está um ponto assim, está assado. Colocou ali o recheio, você vai fazer a cobertura do bolo, está concentrando ali na cobertura. Depois fez a cobertura, vai confeitar, você vai se concentrar na técnica do confeite ali do bolo. Então assim, não adianta querer atropelar uma etapa pensando lá na frente, porque se está fazendo lá a massa do bolo já pensando na cobertura e no recheio que você... não vai sair da melhor maneira possível, porque a tua energia não está 100% concentrada ali, ok? Então, assim, a vitória maior vem da soma dos esforços, né? Quando você consegue se comunicar sem problemas no exterior, ou assiste um vídeo quase que na íntegra em inglês, ou então, né, você assiste um filme, uma série, e percebe, caramba, eu entendi tudo ou quase tudo. Isso aí não vem de algo aleatório, entendeu? Isso decorre da soma dos seus esforços. Todos os esforços que você fez, isso aí vai gerar algo positivo para você no futuro. Então pense dessa forma, cada etapazinha tem que ter o seu valor, tem que ter o seu mérito, propriamente dito, ok? Então, assim, tenha muito clara essa visão de que cada coisa vai ter o seu valor. E cada etapa tem seu valor dentro do processo como um todo, ok? Bom, o terceiro ponto, tem que ter total clareza do seu objetivo de aprendizado. Como assim? Para que você quer aprender inglês? Ao responder essa pergunta, tem que ser claro e objetivo. Quer aprender inglês para quê? Seja profissional, motivo, seja acadêmico, seja diversão, ou seja simplesmente um motivo de vivência. É interessante você sempre checar a sua evolução em relação ao seu objetivo final. Como assim? Pense no seguinte, se o seu objetivo é profissional, você pense o quê? Que, poxa, se o meu objetivo é profissional, eu tenho que primeiro estar apto a passar por processos seletivos em inglês. E como são esses processos seletivos? Você acha no YouTube perguntas de entrevista de emprego, sugestão de resposta, e você avalia se com o vocabulário que você tem, você já consegue dar conta daquela situação. É claro que tem um fator nervosismo e tudo mais, mas friamente, em casa, se você já consegue dar conta de responder aquilo ali, né, de forma que faça um sentido grande, você consiga talvez convencer o empregador. Se você está evoluindo, cada vez mais sua resposta vai ser melhor. E você vai perceber isso, que a sua resposta vai melhorar. Se é acadêmico, por exemplo, para fazer um mestrado, para apresentar algum trabalho, você vai treinando essa apresentação em casa e note que seu nível de proficiência na apresentação vai melhorar com o estudo frequente, né, com a insistência mesmo na questão da apresentação. Se teu objetivo é a vivência no exterior, a comunicação, seja para viagem, seja para moradia, ou porque já mora, então pensa o seguinte, estude, aplique. Vai perceber que cada vez mais você vai se dar melhor nas situações. O grupo de situações que você vai passar, eles vão sair, você vai sair cada vez mais ileso daquilo ali e podendo se expressar cada vez mais. Né? Quando muitas vezes a gente fala simplesmente expressões básicas, né? Só o essencial para poder, né, não causar traumas por insegurança ou por outros motivos, cada vez mais você consegue falar mais coisas. As suas frases começam a ter mais e poréns, né, que vão fazer uma ideia mais completa. E notem que isso é gradativo. Só que tem que se esforçar. Treine em casa, dá uma treinada. Não estou dizendo para ser uma fala artificial. Mas à medida que você já estudou, já aprendi isso, dá para falar tal coisa. E perceba que com o tempo, né, os seus argumentos vão aumentar. Você vai ter mais traquejo com a língua. Isso aí é inevitável. Não tem como falar que isso não vai acontecer. Vai acontecer, ok? E isso acontecendo, seja qual for o seu motivo, ainda que seja para diversão, só quero aprender porque eu quero entender filme em inglês, série em inglês, vai perceber que cada vez mais você vai entender, né,
trechos maiores do filme, né? Alguns filmes já com algum tempo que tem um vocabulário mais simples ou que esteja dentro da tua área de estudo, você vai entender com maior facilidade. Outros filmes já vai ter mais dificuldade para entender, entendeu? Eu, por exemplo, assisto muitos filmes que eu não entendo tudo, né? Algumas, porque às vezes é uma gíria nova, um vocabulário muito específico, eu não falo inglês no meu dia a dia, né? Falo com aluno, mas não falo, né? Foi tempo que eu falava com nativos, né? O dia inteiro pelo telefone ou ao vivo. Hoje eu não falo, né? Vez ou outra tem um evento, né? Que eu tenho que ser intérprete e tudo mais, mas mesmo assim a conversa é focada, então acaba que não, né, todas as situações você acaba sendo surpreendido, mas é excelente, porque a gente aprende com isso, né? Aquela história que eu falei da live, o caderninho, tem um caderninho lá e anote as expressões. Esse caderninho tem que ser amigo por boa parte da vida aí, até você estar seguro, porque tem que voltar, né? A curva de esquecimento, vai lá e olha, então isso aí vai acontecer, ok? Então assim, como fazer isso? Já falei, tem que fazer uma análise comparativa o tempo inteiro e verificar esse desenvolvimento. Agora, um outro ponto que é de extrema importância, tem que avaliar isso. É o ditado, né? Já dizia os antigos. A pressa é inimiga da perfeição. É assim, tem que tentar parar de procurar atalho. Não tem atalho, gente. Não tem atalho. A criança aprende a língua, ela não aprende com atalhos. Ela passa, né? Quem convive com criança ou já conviveu, né? Lembra que a criança vai evoluindo gradativamente e ela cria uma base ultra sólida. Ah, pô, mas eu não tenho 7 anos para aprender uma língua. Não, óbvio que não, mas você já tem um cérebro formado, já é adulto, né? Então você já tem mais noções, já tem uma língua base que você fala. Então já tem noção de uma frase aditiva, uma frase adversativa, né? Se eu vou somar argumentos, eu vou contrariar, vou colocar um argumento contrário. Então você já tem noção do que isso acontece, ok? Então assim, pensa no seguinte, uma casa, ela não é uma boa casa, ela não é construída do zero, né, no final de semana, nem em 10 dias. Leva tempo para ser bem acabada, né? Porque fazer só o esqueleto o cara faz em um mês. Mas os acabamentos todos, fala que uma casa resistente, que resiste a chuvas, tempestades, né, furacões, quiçá, você tem que fazer uma coisa muito bem feita. E a mesma coisa para a língua, tá? O alicerce tem que estar bem construído, tem que estar embasado, tem que estudar, reestudar, voltar. Curva de esquecimento é uma coisa muito, muito séria. A gente estuda uma vez e ignora. Por isso a questão da regularidade. Todo dia parar um tempo para estudar um pouquinho. Como eu falei antes na aula que eu vou publicar, é todo dia estudar um pouquinho e dividir isso, essa questão do estudo, nas 4 habilidades. Não é só pegar um livro e estudar, porque ali você está estudando só uma modalidade. Toda a língua é composta de 4, né? Que é a fala, a compreensão auditiva, né? A leitura e a escrita. Né? São as formas mais breves de comunicação. Então tem que treinar as 4, para você ficar bom nas 4. Né? Amanhã, na live de amanhã, eu vou falar sobre isso. Sobre a organização dessa questão do horário. Né? De como fazer essa divisão das 4 habilidades. Não é fazer um cronograma de estudo mais alongado. Então assim, pô, mas eu não sei como eu faço? Amanhã a gente conversa melhor sobre isso. Ok? Então, pensar que as 4 habilidades tem que ter treino. Tem que ter treino de leitura o tempo inteiro. Tem que ter treino de compreensão auditiva. Fala, pô, mas essas são mais fáceis. São mais fáceis, porque você é só procurar um material na internet e ler, com a ajuda do dicionário, se for o caso, e você vai assimilando aquelas palavras. Ouvir, você pega um podcast, pega uma música, pega a letra, né? Ou se for um podcast, você pega lá o script do podcast, lê, estuda, como eu orientei ontem. É melhor pegar 5 podcasts ao mês e dissecar o podcast todinho, do que querer ouvir um por dia, ouvir 30 por mês e não assimilar quase nada de cada um. Então, né, ter essa objetividade, essa profundidade no estudo. Ok? E pensar que assim, isso vai acontecer, né, de forma gradativa, homeopática. As coisas vão se adicionando. E não precisa ser só avançado para se comunicar. Pense que com o acúmulo, o inglês que você já tem, já vai te servir para uma série de situações. Com um pouquinho mais, já vai te servir para outras situações. Com mais, já vai servir para outras situações mais complexas. Então, cada vez mais você agrega e cada vez aumenta o número de situações em que você pode estar se sentir seguro para expor sua língua. Então, isso aí é basilar. Essa consciência de que não tem atalho, essa coisa de que aprenda, seja fluente em inglês em 6 meses. Bom,
Fluente eu não digo, agora 6, 7 meses, se o cara corre atrás e se dedica, ele consegue se comunicar minimamente, tranquilamente. Né? Com muito menos, inclusive. 3, 4 meses aí, se o cara já tem uma noçãozinha mínima, ele consegue ter uma comunicação boa. Agora, fluência profunda, né? Discutir, entrar nos meandros da coisa, isso aí leva um tempo para desenvolver. Isso aí é normal, ok? Bem, outro ponto de suma importância: não se compare aos outros. Não se compare aos outros. Ah, porque fulano tem facilidade com a língua e eu não tenho. Gente, porque todo ser humano ele é capaz de aprender língua. A gente aqui brasileiro, né, de português porque nasceu no Brasil. Se nós com 2 anos fôssemos levados, com 1 ano, fôssemos adotados por uma família chinesa, nós falaríamos chinês. Nós falaríamos holandês, enfim, a língua que for. E com, sei lá, com 7 anos já falássemos português e fôssemos levados para outro país, nós falaremos essa segunda língua. Se for um país que falasse 3 línguas, né? Como caso, sei lá, vou pensar em algum aqui, Luxemburgo, né? Que fala francês, alemão e luxemburguês e mais 400 outros idiomas lá. Certamente fosse lá com 7 anos, adultos, nós falaremos o português, falaremos o alemão, o francês e o luxemburguês, porque a gente já está exposto a essas línguas o tempo inteiro, e estudá-las na escola e tudo mais. Então pense o seguinte: não se compare aos outros. Por quê? Mas fulano aprende mais rápido que eu. Não é bem por aí. O que acontece? Às vezes o fulano ele já tem um condicionamento maior na língua que você não tem. E muitas vezes esse condicionamento que ele tem é inconsciente. Pensa que o fulano, a vida dele inteira, ele vai aprender inglês quando adulto. Aí você, como adulto, entra no mesmo curso do fulano, entra lá no básico 1, vocês estudam juntos, né? Tem as aulas juntos, vocês têm basicamente a mesma quantidade de horas para o estudo, e você percebe que né, o fulaninho lá consegue ter uma performance maior que a sua. Mas você não sabe a fundo a história do fulano. De repente esse fulano, né, estudou no exterior um tempo, ou de repente esse fulano teve o hábito durante a adolescência dele inteira só ouvir música em inglês, gostar de bandas internacionais, música internacional, pegava a letra ali, repetia ainda que não estivesse entendendo muito, mas conhecia algumas palavras, pegava a tradução de música, nunca se prendeu a falar inglês. Mas esse fulano já teve um condicionamento inconsciente, tá? Ele fez isso, não tinha essa ideia, essa sabedoria de que ele estava se condicionando a falar inglês no futuro. Mas ele já estava. Então, assim, se numa casa, por exemplo, que muitas pessoas falam inglês, assistem muita coisa em inglês o tempo inteiro, há anos, né? Não digo coisa de 2 meses, mas há anos, essa pessoa naturalmente, por estar no mesmo ambiente, ela consegue absorver muitas coisas, né? A criança absorve muita coisa do ambiente, ela fala, tanto é que às vezes ela fala palavras, frases que nos surpreendem, a gente não sabe nem, caramba, você sabe isso? Porque você não falou diretamente, ela absorveu. E as pessoas absorvem isso, né? Absorvem expressões da língua. Então, às vezes, a pessoa estava sujeita a esse ambiente e isso leva ela a ter uma performance melhor. E às vezes você está ali preso a estudar 2, 3 vezes na semana, não consegue decolar, mas por quê? Tem que aumentar o seu treino. Porque se esse fulano já tem um condicionamento maior, ele precisa de menos treino, porque está mais condicionado. É a mesma coisa um ex-atleta, né? Foi atleta de elite muito tempo, tá gordinho, tal, tá no mesmo patamar, cara, aí vai voltar a treinar vai treinar junto com o cara. A memória muscular dele, rapidinho ele volta para um patamar muito, muito mais acima do que ele tá. E a gente que nunca fez nada vai demorar muito mais tempo para chegar a um patamar melhor. Então, pense nisso, faça essas analogias que realmente são analogias verídicas, tá? Elas fazem com que a gente tenha essa noção real da língua, ok? E um ponto, né? Aprenda a aprender. Como assim? Aprenda a aprender. Tem que fuçar, ter curiosidade, né? Observar o que está em inglês à volta. Por que ali aquela palavra aqui não é aquela? Porque a gente, né, tem essa curiosidade, né? A gente acaba assimilando umas coisas e vai abrindo um leque de mais informações. A gente tem um grande problema, né, sobretudo, né, do pessoal do Brasil que estudou aqui a vida inteira, porque a nossa educação, nosso modelo de educação aqui, não é um modelo que desperte a curiosidade de aprender. É um modelo em que o professor chega na sala de aula e dá toda a matéria. Você chega ali sem saber nada daquilo ali, senta ali,
espera que o cara explique tudo e você dali, a partir dali, você começa a saber. Então, assim, não é defeito nosso, é o nosso modelo, né? É um modelo que não é à toa que você pega no índice PISA aí, que é o índice da Unesco aí para que afere, né, a qualidade, o posicionamento do ensino, os resultados que o ensino dá de cada país, né, dentre, sei lá, 150, 170 países, Brasil é sempre 80, 90, né, a posição do Brasil lá embaixo. Aí você pega os países que estão ali top 10, né, tá sempre os países da Escandinávia, Canadá, tá sempre essa galera ali circulando no top 10, perceba qual o modelo de educação deles. Claro que criança não, tem que ser estimulado, mas já jovem, o cara manda você ler alguma coisa em casa para chegar ali na hora ele só debater. Ele te faz aprender sozinho. Eu falo, a base você vai aprender sozinho. Leia tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você aprende. Você vai ser curioso. Qualquer fato diferente vai aguçar a tua percepção para, né? Opa, eu acho que isso tem a ver com aquilo. Você cria link. E nosso modelo não é assim. Então a gente tem que já se forçar a barra para sair um pouco disso aí. Né? Ser aguçado, ser curioso. Né? Ver o que está acontecendo. Opa, essa palavra não é isso. Pegue textos, né, diversos. Às vezes uma bula de remédio, né, em outra língua. Pô, uma bula de remédio. Mas a bula não tem só nomes químicos. Tem verbos ali que pode te ajudar. Né? A bula em português não traz muita novidade. Né? Além dos termos em química. Que para quem não é da área como eu, né, tá em aramaico. Mas uma bula em outro idioma, por exemplo, tem uma série de verbos. Tome, vire, conserve, não sei o quê. Então você vai aprendendo aquilo ali com né, passar do tempo. Não vai, né, memorizar a bula inteira, mas você consegue absorver algumas coisas que tem ali. Ok? E um outro ponto. Isso aí para quem não está inserido, né, dentro do contexto, né, de idiomas, pensar o seguinte. Insira o inglês na sua realidade, no seu cotidiano. Ok? Então, assim, se puder comprar um eletrônico, por exemplo, vem com manual com várias línguas, né? Claro que você vai, pô, tô com medo de fazer uma besteira e tal. Ok, consulta lá, mas leia o manual em inglês, que aí você já faz associação, você já sabe o que quer dizer aquilo em português. Leia o manual em inglês, porque fazendo essas associações, você ganha o vocabulário, você nunca tem a perder. Tem algumas frases em inglês, pô, uma frase que você gosta, né? Uma citação do fulano, se você curte isso, coloca essas citações em inglês. Poxa, eu tenho na minha agenda trocentas citações do Oscar Wilde, né? Que é meu autor favorito. Então, eu escrevo bastante e assim, aquilo me ajuda a guardar as palavras dele. Além da frase em si, de efeito, aquelas palavras ali você acaba guardando porque quando você vive no real ali em português, aquilo ali você lembra. Eu lembro da frase do Oscar Wilde, fala, isso, aquilo. Em vários momentos esses gatilhos acabam fazendo eu usar outras frases, né, em inglês porque eu acabo estando sempre em contato com elas. Então, assim, insira o inglês no seu cotidiano. Se você já não é cercado do inglês, né, tente ver o que você pode fazer. E se já é de alguma forma, veja o que você pode fazer para aumentar essa doma, né, em volta de você de coisas em inglês, porque isso aí vai começar a fazer parte da tua vida, vai começar a fazer parte do seu cotidiano. Ok? Então, assim, pensem nessas coisas que eu falei, avaliem e tenham uma certeza, né? Foi a mesma coisa, a mesma frase que eu terminei ontem a live, vou usar aqui para hoje também, que assim, absolutamente nada, nem ninguém pode impedir você de falar inglês, ok? Só você mesmo, né? As circunstâncias também podem, mas se você tiver uma estratégia né, de dedicação, de disciplina para cruzar os momentos difíceis, você vai conseguir passar por esse rio aí sem maiores problemas. Ok, gente? Bom, não tem muito mais a colocar, tá? Se o pessoal que está online tiver alguma pergunta, fique à vontade. Lembrando que essa live eu também vou disponibilizar no YouTube e eu vou ter que deixar 24 horas, porque agora tem esse mecanismo, né, como eu disse no Instagram, baixa lá a live e só 24 horas depois que ela entra como disponível para poder jogá-la para um outro lugar. Então vou ter que fazer isso. Mas amanhã eu vou
a leitura, treinar a compreensão auditiva, treinar a escrita e o mais difícil, né, que é treinar o speaking, atividade oral, que foi eu falei na segunda-feira. Mas vamos dar um apanhado aí de cada uma e ajudar aí como a gente vai fazer essa divisão, ok? Bom, amanhã eu vou fazer essa live mais cedo, tá? Por volta aí aqui horário daqui do Rio, mas 15 horas, 15 a 16 horas, mas provavelmente 15 horas vai ser o horário que eu vou fazer, né? Para poder, né, dar uma variada nos horários aí, que eu sei que a noite concorrência é grande aí, muita live e o pessoal também fica preso, né? A noite é com horário de jantar, tem essas questões aí para ser definida. Então já estou me colocando aqui que amanhã 15 horas aí estou entrando no ar, ok, gente? Bom, sem mais, agradeço aí a presença de todos vocês. E hoje ainda vai a aula 7 pro ar, ok? Lá do Quarentena do Inglês. Eu não tinha lançado, mas a aula está pronta. Vou só finalizar aqui os detalhes da edição e vou jogar lá no ar, ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Ou me vejo até mais tarde aí na aula 7, ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, um abraço.